Olá, tudo bem? Nós vamos hoje terminar a nossa introdução em Gênesis, identificando quem são os destinatários dos livros escritos por Moisés, para quem Moisés escreveu o Pentateuco. E aqui eu fiz uma divisão em três grandes grupos de destinatários. Os primeiros, os imediatos, são os israelitas e os estrangeiros que creram em Deus quando viram as pragas lá no Egito e também saíram com os israelitas. Então, aquela geração adulta que saiu do Egito no Êxodo é o primeiro grupo de destinatários imediatos das palavras que Moisés escreveu, até porque eles foram testemunhas oculares do que aconteceu nesses relatos, né? Em relação à próxima geração, os filhos destes que saíram do Egito são o que eu chamei aqui de destinatários mediatos. São os descendentes, então, aquela geração que nasceu e cresceu durante o êxodo, durante o período no deserto. E por fim, e aí é aqui que eu quero destacar depois a importância de nós estudarmos esses livros, porque eles também foram escritos para nós, especificamente para nós, cristãos. Nós somos aqui aqueles chamados de destinatários futuros, todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo. Daí a importância de você estudar uma história que não faz parte da história do povo brasileiro, mas é muito mais importante do que a história do nosso próprio povo, porque é uma história que diz respeito à eternidade. Pessoal, vamos falar primeiro sobre esses destinatários imediatos. Eles são os ouvintes dos discursos de Moisés. Primeira coisa, rapidinho, só para nós lembrarmos, por que Deus escolheu esse povo específico, os israelitas? Nessa passagem aqui, Moisés lembra os israelitas o porquê deles terem sido escolhidos. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por vocês serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. E aí agora ele vai explicar o porquê. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Perceba, portanto, que aqui nós temos o que nós chamamos da doutrina da eleição. Deus escolheu esse povo, especificamente, porque os amou e por causa do juramento que tinha feito aos seus antepassados. Deus é fiel às suas promessas e escolheu esse povo, apesar de ser um povo obstinado, como eu vou te mostrar a partir de agorinha. Essa primeira geração que saiu com Moisés do Egito, e que foi a primeira a ouvir e ser a destinatária dessas palavras, ela viu vários milagres, dentre estes, aquele da concessão da lei. Os capítulos 19 e 20 são os primeiros relatos de quando o Senhor deu os mandamentos aos israelitas. Principalmente no capítulo 20 de Êxodo é que você vai ter os 10 mandamentos. Deus falando em alta voz os mandamentos. E o povo ficou tão assustado com essa circunstância que pediu: nós não queremos mais ouvir a Deus. Moisés, vai lá, ouça a Deus e tudo que você ouvir, fale-nos e nós obedeceremos. Então aqui, nesta passagem em Êxodo capítulo 19, Deus está ordenando que o povo se prepare para que no capítulo 20 eles recebam os 10 mandamentos. Deus está lembrando que vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, uma nação peculiar, a quem Deus está confiando os seus oráculos, os seus mandamentos. Então, essa aqui era a visão daquele espetáculo terrível. O Monte Horebe, no deserto do Sinai, todo pegando fogo, terrível,
e sons de trombetas, trovões, relâmpagos e Deus falando com voz audível, a geração deles inteira ouvindo Deus falando com eles, os 10 mandamentos. Mas aí o povo ficou tão desesperado, porque o fogo era tão imenso, era um fogo consumidor, daí vem essa expressão bíblica, que eles ficaram com medo de serem destruídos no acampamento. Tamanha era a santidade de Deus manifestada nesta circunstância. Então o povo ficava à distância e pediu para Moisés: fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que nós não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Essa visão terrível foi para que Deus incutisse nos israelitas o temor que era devido ao seu nome. Mas o povo não aceitou. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Moisés subiu até o monte e ali foi quem Deus escreveu naquelas tábuas de pedra os 10 mandamentos e lhe entregou e lhe deu também diversas outras ordenanças. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera lá no monte. Ele em seguida leu esse livro para o povo, que eles tinham se comprometido a obedecer à palavra de Deus, e depois Moisés santificou essa aliança aspergindo sangue sobre esse livro. Este é um assunto importantíssimo, por isso nós vamos ver que a nova aliança também foi selada com sangue, mas agora o sangue de Cristo. Essa primeira aliança, nós já vimos, ela falhou por causa da desobediência do povo, mas a nova aliança em Cristo, ela também foi selada com o seu sangue, e ela permanece para sempre, porque é garantida pelo próprio Filho de Deus. Essa primeira geração foi uma geração que, apesar de ter visto tudo isso e vários outros milagres, como nós já falamos em outras oportunidades, desobedeceu a Deus, não se permaneceu fiel à aliança que Deus tinha feito com eles. Aqui vai ter uma das passagens que eu acho mais impressionantes da Escritura. Enquanto Moisés estava no monte, aquela glória resplandecente no monte, trovões, relâmpagos, Moisés subiu, vocês lembram, ele ficou 40 dias lá, sem comer e sem beber, enquanto ele recebia a revelação de Deus. O povo, achando que ele não ia descer mais, começou a propor a idolatria no meio do acampamento. Eu vou ler um relato para vocês, que é do diácono Estevão, capítulo 7 de Atos, que ele vai resumir esse acontecimento de forma maravilhosa. Ele vai falar sobre a desobediência dessa primeira geração. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer a Deus. Pelo contrário, rejeitaram-no, e olha essa expressão, e em seus corações voltaram para o Egito. Se você ler o Pentateuco diversas vezes, o povo vai se rebelar contra Moisés e contra Deus e contra a aliança, querendo voltar para o Egito. Então eles só não voltaram porque Deus não permitiu mesmo, mas em seus corações eles voltaram ao Egito. E eles disseram a Arão, o irmão de Moisés: faça para nós deuses. Veja só, eles falaram isso aqui enquanto Moisés estava no monte recebendo os mandamentos e o fogo pegando ainda no monte. Então imagina o tanto o coração desse povo era obstinado. Faça-nos deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés lá em cima do monte recebendo os mandamentos. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram a celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. E aí Estevão continua. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Quando nós formos falar do primeiro versículo de Gênesis e formos tratar sobre idolatria, isso aqui vai ficar muito claro para nós. A idolatria é uma condenação de Deus contra o coração obstinado do homem, porque é Deus que entrega o homem a essa loucura da idolatria, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. E agora Estevão vai citar o profeta Amós, no seu capítulo 5, que diz o seguinte: foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto? Porque eles ficaram 40 anos, e vou te mostrar por quê. Ó nação de Israel, ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, que provavelmente era representado por esse bezerro de ouro que eles fizeram,
e a estrela do seu Deus Renfã. Não vou explicar isso agora. Ídolos que vocês fizeram para adorar. É só importante vocês destacarem que durante esses 40 anos, apesar de todas as graças e milagres vistos, o povo se entregou à idolatria no deserto. Durante esses 40 anos, uma boa parte dos israelitas não foi fiel à aliança de Deus, mesmo vendo tantos milagres e glórias de Deus. Tem um episódio que vai tornar claro para nós o porquê desses 40 anos no deserto e como essa geração que recebeu em primeira mão os oráculos e a revelação de Deus rejeitou essa palavra. A palavra foi destinada para eles e eles a rejeitaram. Então, o que nós temos aqui? Quando eles estavam aqui, no deserto do Sinai, no Monte Horebe, eles receberam a revelação, os 10 mandamentos, e depois Deus ordenou que eles que eles marchassem em direção à terra prometida, que era aqui Canaã, onde hoje é o estado de Israel. Né? Quando eles chegaram bem aqui, em Cades Barneia, o que aconteceu? Eles propuseram a Moisés que se enviasse 12 espias para ver como é que era a terra, o povo que habitava ali, se eram poderosos ou não, como é que eles poderiam invadir essa terra e assim por diante. Aconteceu que esses 12 espias, um de cada uma das 12 tribos de Israel, subiu e fizeram uma análise e depois de 40 dias voltaram para dar o relatório. 10 destes espias disseram: nós não conseguiremos ingressar nessa terra, porque o povo que habita aí é gigante, são pessoas poderosíssimas, nós somos como que gafanhotos aos seus olhos. Somente 2 desses espias, chamados Josué e Calebe, é que incentivaram o povo a irem, confiando que Deus os auxiliaria na entrada nessa terra e na conquista desta região. Acontece, pessoal, que mesmo vendo os frutos da terra, porque eles trouxeram frutos maravilhosos, isso não incentivou os israelitas a confiar em Deus. Eles permaneceram endurecidos e diz a Escritura que Deus se irou contra essa geração e disse o seguinte: nenhum de vocês que duvidou da minha promessa entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação. Exceto o quê? Calebe e Josué, que foram os únicos 2 espias que, mesmo vendo os gigantes e como seria difícil, confiaram que Deus é poderoso para cumprir suas promessas. Todos os que tinham mais de 20 anos nesta situação não entraram na terra prometida. Todos morreram no deserto, porque eles ficaram lá 40 anos. Um ano para cada um dos 40 dias que os espias observaram a terra. Ou seja, os espias observaram por 40 dias a terra, voltaram, disseram ao povo, geraram, exceto Calebe e Josué, uma revolta no povo, e Deus agora os condena a ficar vagando por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração com 20 anos para cima morra no deserto. Por isso que nós vamos ver aqui nesse mapa essa situação deles ficarem vagando aqui, Só depois de 38 anos que Deus fez essa promessa de que nenhum daqueles com mais de 20 anos, exceto Calebe e Josué, entrariam na terra, é que eles começam o quê? A marchar daqui de Cades Barneia até essa região de Zered, que aí depois eles já começam a avançar, e nós veremos que depois com Josué eles atravessarão o Rio Jordão e tomarão posse dessa terra. Eles tomam posse aqui, nessa região, um pouco aqui para cima, e aqui também é tomado posse depois com Josué. Agora, pessoal, veja, uma das coisas que eles disseram é que se nós fôssemos, os nossos filhos seriam destruídos por esses gigantes. E aí Deus, quase que como por ironia, diz o seguinte: vocês vão morrer, os seus cadáveres vão ficar aqui no deserto. Mas os seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, ou seja, que seriam capturados caso eles tentassem invadir essa terra de Canaã, Deus os faria entrar para desfrutar a terra que vocês rejeitaram. Ou seja, esses filhos aqui são os filhos daquela primeira geração.
E esses filhos aqui são os segundos destinatários do Pentateuco. Eu chamei aqui de destinatários imediatos. Então, aquela primeira geração, todos acima de 20 anos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, e os seus filhos cresceram durante o deserto, e eles é que possuíram a terra, eles que entraram sob o comando de Josué na terra prometida. Veja só que aqui em Deuteronômio 2, 14 e 18, 38 anos depois do que tinha acontecido aqui, ó, em Números 14, Moisés agora vai lembrar para esses filhos que agora já eram homens. Olha, passaram-se 38 anos entre a época em que partimos lá de Cades Barneia até quando atravessamos o vale de Zered. Até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Os seus pais morreram, porque há 38 anos atrás eles não creram nas promessas de Deus. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Então agora vocês, filhos daquela primeira geração desobediente e obstinada, não sigam os caminhos dos seus pais. Confiem em Deus, porque agora vocês estão próximos a entrar na terra prometida. Então Moisés aqui, ó, vai chamá-los à obediência. Esse Israel aqui é essa geração que nasceu e cresceu no deserto durante esses 40 anos. Então, agora, Israel, ouça os decretos e as leis que eu lhes estou ensinando a cumprir, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus deu aos seus antepassados e dá agora a vocês também. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. E ainda um pouquinho mais adiante, desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, veja só que essa geração inteira, esses descendentes, são os destinatários dessas palavras que Moisés está escrevendo. Então, vocês, que nasceram e cresceram aqui no deserto, os seus filhos e os seus netos, ou seja, todos os seus descendentes, devem temer ao Senhor, seu Deus, e obedecer a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida para que vocês tenham uma vida longa. Então veja que esses são os destinatários imediatos agora. Veja, a primeira geração morreu no deserto pela desobediência, por não crer em Deus, e essa agora geração está recebendo essa ordenança e vai ter que ser transmitida para os seus filhos e para os seus netos. Veja, então, toda a nação de Israel recebeu de Deus a ordenança de cumprir os seus mandamentos. Só que duas coisas terríveis acontecem. Já aqui em Deuteronômio 9, Moisés já condena essa nova geração também por ser desobediente. Lembrem-se disto e jamais se esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, ele está lembrando quando Moisés estava recebendo lá os 10 mandamentos. Caiu aqui, vou arrumar aqui. Mesmo naquela situação terrível, um monte pegando fogo, mesmo naquela circunstância, vocês não temeram a Deus e já quiseram provocá-lo à ira fazendo um bezerro de ouro. Deus quis exterminar vocês naquela situação quando fez o bezerro de ouro, mas Moisés lembra o povo que eu orei ao Senhor, Moisés dizendo, e eu falei, Senhor, lembra dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Tenha misericórdia desse povo, não os condene, não os destrua, por causa das promessas que tu fizeste aos nossos antepassados. Sempre essas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó foram o motivo de Deus conter a sua ira e não ter destruído aquela nação rebelde. E aqui nós temos uma das passagens mais interessantes do Antigo Testamento. No capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés está próximo a morrer. Já está quase com seus 120 anos já. O que acontece? Moisés recebe do Senhor a seguinte palavra. Você vai descansar com seus antepassados, você vai morrer. E este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Deus está prevendo o que vai acontecer.
que esse povo, quando entrar na terra de Canaã, vai se ensoberbecer e vai esquecer o Deus verdadeiro e vai adorar aos deuses dos cananeus. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. E Moisés recitou as palavras desta canção. O capítulo 32 de Deuteronômio é uma música que Deus mandou Moisés compor. Depois vocês leiam. Essa música é terrível, porque não é uma música de louvor a Deus. Ela é uma música que prevê que os israelitas desprezarão todas as bênçãos que Deus lhes concedeu, o abandonarão e seguirão a deuses estrangeiros, seguirão a deuses falsos. Deus está ordenando que essa música seja cantada para que essa música seja um testemunho contra essa geração corrompida e obstinada que não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Veja, portanto, nós não vamos ler aqui o capítulo 32, que este aqui, estou agora citando uma das palavras do apóstolo Paulo, é o resumo do que nós podemos falar sobre os israelitas desde que eles foram tirados do Egito até a época de Cristo. Todos os descendentes dos israelitas foram uma nação desobediente e rebelde. O próprio Deus testemunha. O tempo todo, eu, Deus, estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Essa vai ser a triste história dos israelitas. O povo que recebeu as maiores graças de Deus durante toda a história, mas que foi um povo desobediente e rebelde. E isso acontece até o aparecimento de Jesus Cristo, ao ponto deles matarem o Filho de Deus. É inacreditável. Agora, veja, não é porque existe algo de terrível em relação aos israelitas que os tornem pior do que outros os povos, tá? Qualquer nação que fosse chamada por Deus teria, infelizmente, mesmo destino, porque esse é o coração do homem não regenerado. É impossível que ele obedeça a Deus, porque Deus é o seu inimigo. O homem natural, no seu pecado, odeia o Deus verdadeiro. Então, o que nós vemos na história de Israel e como os profetas condenam o povo, o que nós estamos vendo é somente a condenação contra uma nação pecaminosa. Isso aconteceria com qualquer povo que Deus chamasse. Chegamos agora nos últimos destinatários das palavras de Moisés, e aqui que é a parte mais importante para mim e para você. Nós somos aqueles que o próprio Moisés previu que receberiam a palavra de Deus e, diferente dessa geração que sempre desobedeceu a Deus, estes destinatários futuros receberiam a palavra de Deus e a obedeceriam. Aquela música que Moisés compôs lá no capítulo 32 de Deuteronômio, tem um versículo que para nós agora é importante, que é o versículo 21. Neste versículo, Moisés prevê o seguinte: Deus falando, vocês me provocaram os ciúmes com aquilo que nem Deus é, com os ídolos, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que vocês tenham ciúme de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Este povo a quem Moisés se refere como um povo que não é o povo de Deus, e uma nação insensata são os gentios, ou seja, todos os povos que não são judeus. Aqui Moisés está prevendo que Deus chamará os gentios para serem o seu povo, porque os judeus, apesar de todas as bênçãos que lhes foram concedidas, não permaneceram na aliança de Deus. Um povo insensato, que adorava falsos deuses, ídolos, vivia no paganismo, na bruxaria. Esse povo receberia esses mandamentos de Deus, a revelação de Deus, e a obedeceria, diferente dos israelitas. E esse chamamento dos gentios, geraria ciúme nos israelitas. Porque, veja, olha a ironia triste nessa circunstância. Os israelitas receberam todas aquelas revelações, viram todos aqueles sinais e mesmo assim não creram. Os gentios não viram nada disso, mas mesmo assim creram, porque Deus lhes abriu o coração para compreender a sua palavra. Veja que neste
versículo aqui, que o apóstolo Paulo está citando do profeta Isaías, Deus de novo diz a mesma coisa que tinha dito alguns anos atrás por Moisés. Deus diz: eu fui achado por aqueles que não me procuravam e revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Veja que os gentios e os pagãos nunca buscaram o Deus verdadeiro, sempre estiveram escravizados à idolatria. Mas por meio da difusão do evangelho em todo o mundo, Deus foi achado por aqueles que não o procuravam. E Deus se revelou por aqueles que não perguntavam por ele. E Cristo mesmo profetiza essa rejeição dos judeus para que os gentios entrem no seu reino, como fora profetizado por Moisés. Jesus dizendo para os judeus: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Veja, desde que Moisés tirou esse povo do Egito até o aparecimento de Jesus Cristo, 1500 anos aproximadamente, o povo viveu em completa rebelião contra Deus. E agora ele diz: acabou a história de vocês. Vou tirar o reino de vocês e vou dar agora a uma nação que produz os seus frutos, a uma nação que não procurava por mim. Além disso, nesse outro versículo, Deus promete que esses gentios, que estão sendo agora chamados de todo mundo por meio do Evangelho, vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja que agora os povos de todos os cantos da terra estão sendo chamados para desfrutarem das mesmas bênçãos que Deus fez, Deus prometeu aos antepassados judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Veja que o Evangelho, ele não é algo estranho a Abraão, Isaque e Jacó. A mesma promessa que nós desfrutamos hoje com Jesus Cristo, nosso Senhor, foi a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, que é a promessa da vida eterna, é a promessa do perdão dos pecados, é a promessa da redenção. Veja que esses povos do Oriente e do Ocidente, espalhados por toda a terra, que estão vindo para o reino de Deus, são esses aqui, que estão gerando frutos. Um reino que os israelitas desprezaram, agora foi concedida a entrada a todos os que creem no Evangelho. E, portanto, nós que viemos do Oriente e do Ocidente e recebemos esse chamamento pelo Evangelho, nós somos os últimos destinatários das palavras de Moisés. E agora, diferente daquela geração dos israelitas que desobedeceu a Deus e foi uma nação obstinada, Deus tem aberto nossos corações para ouvirmos a sua palavra e a obedecer. Veja que o próprio Senhor Jesus vai dizer que os verdadeiros herdeiros de Abraão não são os israelitas. Os israelitas sempre se vangloriaram pelo simples fato de serem descendentes naturais de Abraão, tudo estaria bem com eles e eles seriam herdeiros como que automaticamente das promessas que Deus fez a Abraão. E não é verdade. Deus sempre fez uma diferença entre os descendentes naturais de Abraão, segundo a carne, os israelitas, como nós os conhecemos hoje, e os verdadeiros herdeiros de Abraão, que são os descendentes espirituais, aqueles que andam nas mesmas pisadas de Abraão, que têm a mesma fé de Abraão. Qual era a fé de Abraão? Em que Abraão cria? O próprio Senhor Jesus diz, falando para os judeus, né? O seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Veja que, de uma forma muito misteriosa, Deus, lá no passado, revelou a Abraão que um dos seus descendentes salvaria toda a humanidade. Abraão, claro que de forma muito embaçada, mas ele conseguiu perceber isso, ele conseguiu entender isso, e ele viu que o seu descendente, Jesus Cristo, seria aquele por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. E Deus cumpriria o motivo de ter mudado o nome de Abrão para Abraão. Porque Abraão significa pai de muitas nações. Abraão é aquele por meio de quem Deus fez a promessa da redenção por meio do seu filho, e essa promessa foi espalhada no mundo todo por meio do evangelho de Jesus Cristo, o herdeiro de Abraão, por meio de quem as promessas que Deus fez a Abraão são cumpridas a todo o mundo.
Veja que neste capítulo de Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo explica exatamente isso. Abraão é o pai de todos nós, judeus ou gentios, não importa, porque os filhos verdadeiros de Abraão não são os israelitas. Eles descendem segundo a carne, mas diante de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem nas mesmas promessas que Deus fez a Abraão, que têm a mesma fé de Abraão. O apóstolo Paulo explica isso. Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, e não só dos israelitas. Por quê? Porque ele é o pai, ele é o nosso pai, Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Então, para Deus, os filhos verdadeiros de Abraão não são os israelitas. São aqueles que andam nas mesmas pisadas de Abraão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, ou seja, contra todas as possibilidades, ele creu naquilo que Deus tinha lhe dito. Abraão, você vai ser pai. Quando Abraão recebeu essa promessa de ser pai de Isaac, Abraão já era velho, e Sara também. Depois a gente vai ver essa história. Mas mesmo contra essa esperança natural de ter filho, porque isso era impossível, ele creu em Deus, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Quando ele olhou para o céu, lembra que ele viu as estrelas e a areia do mar e a sua descendência ocupando todo o mundo, mas não apenas a descendência natural. Deus sempre preocupou-se mais com a descendência espiritual de Abraão. Nesses dois versículos aqui também, Gálatas 4 e Gálatas 6, o apóstolo Paulo reforça que nós somos, de novo, eu estou reafirmando isso, os verdadeiros herdeiros de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele vai aqui fazer uma comparação, dizendo que nós somos filhos da promessa, assim como Isaac. Assim como Isaac nasceu por um meio sobrenatural, um milagre, porque Abraão e Sara não podiam ter mais filhos, todos os cristãos também nascem por um milagre, pela intervenção divina, gerando em nós a fé. Essa é a comparação entre Isaac e todo cristão. E também, nessa passagem, o apóstolo Paulo vai chamar a igreja de o Israel de Deus. Lembra que Israel era o nome que Deus deu a Jacó, depois que ele passou por aquele momento que ele lutou com o anjo. E esse nome Israel vai ser o nome que a Bíblia vai sempre utilizar para referir-se ao verdadeiro povo de Deus. E o apóstolo Paulo diz que nós, a igreja, os cristãos, são o verdadeiro povo de Deus. Paz e misericórdia, portanto, estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, conforme a mesma fé de Abraão, e também sobre o Israel de Deus. Veja ainda, meus irmãos, que a Bíblia, portanto, diante do que eu falei, ela é o tesouro dos cristãos. Apesar de nós termos os destinatários imediatos, que são os israelitas, desde que saíram lá do Egito, nós entendemos que a palavra de Deus não é apenas para os israelitas. Essa história não diz respeito somente a eles. Essa é a nossa história. A nossa religião é muito importante que vocês tenham isso em mente. Ela existe desde o começo do mundo. O cristianismo não é como qualquer outra religião que de repente apareceu na história. Não. A nossa religião remonta a Abel. Abel é um dos nossos ancestrais na fé. Desde que os nossos pais foram expulsos do Éden, nós servimos a Deus em espírito e em verdade, segundo a mesma fé que foi transmitida desde Abel, passou para Abraão, Moisés e até chegar a nós por meio dos profetas, pelos apóstolos, com a pregação do Evangelho. A nossa religião é a mesma desde a fundação do mundo. Isso é muito importante vocês entenderem. Deus concedeu a nós, os pagãos, que conhecêssemos a sua revelação durante a história e nos apegássemos às suas promessas, que primeiramente foram feitas a Abraão, a Isaac, Jacó, a Davi, e Cristo cumpriu em nós todas essas bênçãos que foram prometidas desde a fundação do mundo. Então a Bíblia, essa história dos israelitas, do Êxodo, do Gênesis, desses livros que Moisés escreveu, são nossa história. Você verá que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. O apóstolo Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E ele vai dizer ainda aqui outra passagem que toda a Escritura aqui para o apóstolo Paulo é o Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui nessa passagem, mais do que qualquer outra, 1 Coríntios 10 você tem que ler, porque o apóstolo Paulo vai dizer que essas coisas aconteceram a eles. O que coisas? O apóstolo Paulo aqui cita vários eventos do Êxodo. Depois vocês leem. Ele cita o povo passando pelo Mar Vermelho, a nuvem seguindo esse povo, água saindo da rocha, a rebelião do povo no deserto. O apóstolo Paulo diz que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Então, todas aquelas histórias que nós temos registradas no Pentateuco, por exemplo, são inspiradas por Deus. Moisés as registrou, mas não foi somente para os israelitas. Pelo contrário, naquelas circunstâncias, Deus fez conhecido o seu caráter. E por isso que isso é relevantíssimo para nós. E essas advertências que Deus fez sobre a punição, a sua ira contra o pecado, vale para nós. Todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, podemos ampliar, foi escrito principalmente para nós cristãos, para nós que recebemos a palavra de Deus e a obedecemos, porque toda aquela geração antiga foi desobediente a Deus. E nós, claro, vamos falar muito sobre isso, mas eu quero te mostrar o ponto mais alto desta análise que eu estou fazendo. Toda a doutrina de Cristo e dos apóstolos é um desenvolvimento do Antigo Testamento. Toda. E uma dessas é a mais importante para nós, que é o que nós protestantes chamamos de a doutrina que nos é mais cara e que nos faz uma separação terrível com a Igreja Católica, por exemplo, que é a justificação pela fé. De onde o apóstolo Paulo sistematiza essa doutrina? Da história de Abraão. O apóstolo Paulo vai lá no capítulo 15 de Gênesis, depois que Deus fez a promessa a Abraão que ele seria pai de Isaac, Abraão creu em Deus. E aí Moisés faz o comentário. E isso lhe foi creditado por justiça. Moisés escreve isso. E aí o apóstolo Paulo, quando está lendo Gênesis, ele fala o seguinte: as palavras que Moisés escreveu a respeito de Abraão lhe foi creditado como justiça, olha só, não foram escritas apenas para ele, mas para quem mais? Para nós. Opa! O apóstolo Paulo está dizendo, portanto, que ficou registrado no livro de Moisés que Deus recebeu a fé de Abraão como a sua justiça, para que também ficasse registrado que todo aquele que crê nas palavras de Deus, isso lhe é imputado por justiça. Deus aqui está mostrando como é que um homem pode ser justo e, consequentemente, como ele é salvo. E o apóstolo Paulo faz a seguinte comparação. No passado, Deus fez uma promessa impossível para Abraão, que era ele ter um filho. Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. Hoje, no nosso tempo, Deus também faz uma promessa, que aquele que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é perdoado de todos os seus pecados. E quem crê nisso também é justificado diante de Deus, independentemente das obras da fé. E o apóstolo Paulo desenvolve, portanto, que naquela época de Abraão, Abraão teve que crer nessa promessa de Deus. E hoje nós temos que crer na promessa do Evangelho. E da mesma forma como Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, hoje todo o que crê em Cristo, crê na sua morte e na sua ressurreição, tem pela fé a remissão dos pecados. É considerado justo diante de Deus e tem a vida eterna. Veja que o apóstolo Paulo desenvolve, portanto, essa doutrina que é uma das mais importantes da Escritura com Gênesis, com a história de Abraão. E por isso que isso foi escrito, para que para nós também ficasse claro como é que um homem pode ser considerado justo diante de Deus. Eu não saberia isso se não fosse por Gênesis. Mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós os que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então perceba que toda a doutrina evangélica, ela é uma consequência, ela é um resultado do cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. E nós recebemos as promessas, cremos no Evangelho e sentaremos no futuro à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus.
Saber tudo isso que eu falei vai determinar, portanto, para nós encerrarmos hoje, a forma como devemos interpretar o Pentateuco. Presta atenção. Você só vai interpretar corretamente a Bíblia se você entender o contexto imediato em que as palavras foram ditas e depois entender um ponto um pouco mais à frente que eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, então, é o seguinte: quando nós formos estudar, no próximo vídeo nós vamos começar a estudar os versículos, né, o livro de Gênesis. Quando nós formos estudar, a primeira forma de interpretação tem que ser a interpretação imediata. Nós temos que entender o que aquele povo a quem as palavras primeiramente se dirigiram entenderam. Quando Moisés falava com o povo lá no Êxodo e no deserto sobre o Gênesis, por exemplo, o que eles entendiam sobre isso? Nós temos que tentar contextualizar o contexto, contextualizar a circunstância, melhor dizendo, e entender o que Moisés quis dizer naquela situação e como é que aquelas pessoas entenderiam. Quando nós formos falar, por exemplo, sobre a criação, como é que aquelas pessoas no deserto, sem estudo, a maioria analfabeta, como é que eles entenderam essa criação? Porque nós não podemos entender que Moisés falava e as pessoas não entendiam nada. É lógico que os livros foram escritos para que aquela geração, mesmo sem estudo nenhum, entendesse. Então, nós temos que primeiro aprender esse contexto imediato das palavras de Moisés. Tanto é assim que nessa passagem muito interessante, Moisés diz o seguinte, que o que ele está passando para os israelitas não é uma revelação impossível de ser entendida. Muito pelo contrário, ela foi escrita de tal forma que eles pudessem compreender e praticá-la, obedecê-la, entendê-la. Olha só o que diz. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo? A nós, a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, vocês podem até citá-la, está em seu coração, por isso vocês podem obedecê-la. Então, todos os livros de Moisés foram escritos para serem recebidos por aquela geração. E ela não recebeu. Essa é muito triste. Mas nós devemos entender como que aquele povo aprendeu essas palavras de Moisés e interpretar os livros, primeiramente, sob essa ótica. Sem fazer viagens, como é muito comum quando as pessoas vão interpretar Gênesis. Nós não podemos interpretar Gênesis, por exemplo, com a ótica da nossa ciência moderna. Isso não faz o menor sentido, porque o livro de Gênesis foi primeiramente escrito para eles. Mas, aí que entra a segunda parte, que é muito importante. Nós temos que levar em conta que algumas coisas no livro de Gênesis e nos outros livros de Moisés são assuntos que têm uma revelação especial, posterior. Nós temos aquela compreensão imediata, mas nós temos também que com os apóstolos de Jesus Cristo, foi dada àquelas passagens da Escritura um entendimento superior àqueles que poderiam ter aqueles israelitas daquela geração. Veja só que interessante. Quando o Senhor Jesus ressuscita e aparece no caminho de Emaús, ele começa a explicar o Antigo Testamento para 2 dos seus discípulos. E diz a Escritura que em certo momento Jesus os repreende, dizendo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então, apesar de os judeus lerem o Antigo Testamento, saberem várias porções de cor e entenderem muitas coisas, eles não conseguiam entender o propósito, o desígnio de Deus que estava naquelas palavras. Somente quando Jesus abriu o entendimento destes discípulos é que eles compreenderam as Escrituras. Se você ler o capítulo 2 de Atos, por exemplo, que é a primeira pregação de Pedro, onde se convertem mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas,
O que nós vamos ter? Pedro, o apóstolo, explicando diversas passagens do Antigo Testamento, que ele já tinha lido muitas vezes na sua vida, mas só agora entendeu. Porque quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, uma das principais bênçãos que ele concedeu aos apóstolos foi a compreensão da Escritura. O que nós temos nas cartas do Novo Testamento, nas epístolas, nos evangelhos, são basicamente a explicação do Antigo Testamento, o entendimento revelado do Antigo Testamento. Veja que esse verdadeiro entendimento ele é concedido somente aos cristãos, somente os cristãos. Isso aqui é uma coisa terrível, porque apesar dos judeus se vangloriarem até hoje em terem a Escritura, conhecerem, eles nunca compreenderam o verdadeiro significado das leis de Moisés. O único povo que consegue ter pleno entendimento da palavra de Deus é aquele povo a quem o Senhor Jesus abre o entendimento para compreender a Escritura. Então, apesar de os judeus lerem sobre a sua história, eles não podem tirar dali as mesmas graças que os cristãos podem, porque as promessas ali previstas são para a verdadeira descendência de Abraão, que é a descendência espiritual e não apenas carnal, como eu já expliquei para vocês. E o apóstolo Paulo, citando essa mesma circunstância de os judeus não entenderem a Escritura, dizendo que só os cristãos é que têm essa possibilidade de compreender a palavra de Deus, o apóstolo diz que as mentes deles, dos judeus, se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Lembra que é só Jesus que abre o entendimento. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando o Pentateuco e quando o Antigo Testamento é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Perceba, portanto, que as palavras de Moisés, apesar de terem sido entregues àquela geração obstinada, eles tiveram pouco proveito das suas palavras. Mas hoje, quando nós lemos Moisés, sem o véu, porque Cristo abriu o entendimento dos cristãos, nós podemos tirar dali todas as doutrinas pertinentes à vida eterna. Todas, como eu lhes mostrarei, por graça. E aí, sabendo disso, a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós somos a geração mais privilegiada da história no tocante a ter acesso a todas essas graças de Deus. Portanto, lembremos-nos de como os judeus daquela época foram obstinados e desprezaram os oráculos de Deus e como Deus os puniu. Estude a Bíblia com muita seriedade, lembrando de duas coisas. Primeiro, aquela geração recebeu a graça de Deus e a desprezou. Nós recebemos uma graça muito maior do que eles, porque agora já nos foi revelado Jesus Cristo, o Senhor do Universo. Se aquela geração foi punida por Deus, porque desprezaram seus mandamentos, de quanto maior castigo julgais vós ser culpado aquele que despreza o Evangelho. As pessoas têm uma noção muito errada de que no período do Antigo Testamento Deus era muito mau, matava as pessoas, e agora no Novo Testamento Deus é bom. Pelo contrário. O que a Escritura diz é que no Antigo Testamento uma pessoa morria pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo julgais vós ser merecedor aquele que despreza o sangue de Jesus Cristo. Nós estamos numa situação muito mais sensível do que aqueles judeus no deserto. A punição que virá sobre essa geração é muito maior do que sobre aqueles, porque agora está tudo claro e acessível a todos. A ordem de Deus para que se arrependam dos seus pecados e criem no Evangelho. A segunda coisa, se nós temos essa palavra de alerta, nós devemos ter uma palavra de gratidão. Porque desde Moisés até chegar a Cristo, vários profetas e reis santos como Davi, Josias, eles temeram a Deus, mas a nenhum deles foi concedida a graça de entendimento que nós temos hoje. Cristo já apareceu, os apóstolos já nos anunciaram o Evangelho e nós já temos a doutrina cristã formada e completa.
E nós vemos hoje e ouvimos hoje o que eles sonhavam ouvir e ver. Quando o Senhor Jesus diz, Abraão viu o meu dia, ele viu de forma muito embaçada. Hoje nós já vemos claramente esse dia de Jesus Cristo. Nós temos diante de nossos olhos algo até maior do que Abraão viu. Portanto, Jesus diz para os discípulos, eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, devemos estudar a Escritura com toda a reverência diante desse tesouro que foi recebido por nós. Lembre-se, eu e você éramos pagãos. Os nossos antepassados se curvavam diante da pedra, diante da madeira, e invocavam como Deus. Mas a luz do Evangelho chegou até nós pelo poder de Jesus Cristo. Portanto, recebamos o Evangelho com reverência. E comecemos, então, no próximo bloco, o estudo da Palavra de Deus, compreendendo como que o Deus único e verdadeiro, que criou os céus e a terra, como se isso não bastasse, também nos fez a promessa da vida eterna por meio de Jesus Cristo, seu Filho. No próximo bloco a gente